Olá, Ricardo. Vou então responder às tuas questões, ok? Eu antes disso, antes de ir diretamente às tuas questões, vou apenas aproveitar o resto do vídeo para te fazer um apanhado, um resumo das equações de segundo grau, que foi aquilo que tu me perguntaste, e depois os exercícios que tu pediste estão no final do vídeo, ok? Uma vez que há tempo, 15 minutos dá bastante, portanto, o que tu me perguntaste diretamente resolve-se rápido. E, portanto, vou tentar aproveitar assim o tempo. Então é o seguinte, resumindo equações de segundo grau, como é que se podem resolver? Primeiro vamos ver o que são. Uma equação de segundo grau é então uma equação escrita nesta forma, chamada a forma canónica de uma equação de segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Este a, b e c serão números, ok? São os coeficientes dos termos. E este a obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. E isto porquê? Imagina, se o a fosse zero, anulava aqui este x ao quadrado, não é? Então a equação deixava de ser do segundo grau e, portanto, já não estaríamos a falar disto. Estaríamos a falar de uma equação do primeiro grau. Portanto, obrigatoriamente o a diferente de zero. O b e o c já podem ser zero, ok? Bom, então que tipos de equações do segundo grau existem? Elas podem ser completas, e ser uma equação do segundo grau ser completa é ter exatamente a expressão da sua forma canónica, ou seja, ter o a, ter o b e ter o c. O a tem que ter sempre, não é? Ok, podem ser incompletas, e incompletas do tipo, deste tipo aqui, ax ao quadrado mais bx igual a zero. Repara, o c não existe, é zero, ok? Pode acontecer. Ou então podem ser incompletas deste tipo, ax ao quadrado mais c igual a zero, ou seja, neste caso não existe o b é zero. Okay? E isto é importante porque estas incompletas vão ter uma forma específica de se resolverem, ok? Independentemente, também dá para resolver como vamos fazer as completas. Vamos passar então à resolução de cada uma delas. Bom, as completas, portanto, qualquer equação de segundo grau completas, tu vais resolver pela fórmula resolvente, ok? Aqui vais utilizar a fórmula resolvente. Esta fórmula é aprendida no nono ano, no ano em que tu estás, ok? E é uma fórmula exatamente para resolver equações do segundo grau completas. Pode-se demonstrar porque é que esta fórmula é assim, mas tu tens é que a saber. Ou seja, a fórmula resolvente é igual a x igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Ok? Portanto, menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Este a, b e c que estão aqui nesta fórmula são estas letras, a, b e c, ok? Que nós vamos tirar, são números, nos exercícios serão números. Ok? Portanto, primeira questão importante, a forma resolvente, esta forma que aqui está, permite resolver qualquer equação do segundo grau, não é só as completas, ok? Ou seja, estas incompletas também dão para resolver aqui pela forma resolvente. Depois existem outros métodos que nós vamos já ver, que são mais rápidos, mais práticos, ok? Mas também darão para resolver pela forma resolvente. Às vezes em escolha múltipla aparece esta pergunta: uma equação incompleta, posso resolver pela forma resolvente? Sim, a resposta é sim, ok? Também dá. Bom, no entanto, existem então outros processos que tu também deves saber e que vão ser muito importantes no ensino secundário. Que é o seguinte: se nós temos uma equação completa deste tipo, incompleta deste tipo, repara que nós temos aqui dois termos que têm x, têm algo em comum. Então vamos fazer uma coisa que já aprendemos também no nono ano, que é colocar, vou só escrever aqui outra vez a equação. Nós temos então esta equação. Eu posso então colocar o x em evidência. E o que é isto de colocar em evidência? Portanto, é colocar o que há em comum aos dois termos da equação, é o x. Isto tem aqui um x, isto também tem aqui x. Portanto, podemos colocar o que há em comum em evidência. E depois vemos o que é que sobra. Se eu tirar para fora de um parênteses aqui um x é este termo, o que é que sobra? Continuo lá com o a e com outro x, não é? Porque este x estava ao quadrado. Ok, e o que é que sobra aqui no segundo? Sobra o b. Reparem que colocar algo em evidência é andar ao contrário com a propriedade distributiva. Se fizeres aqui a multiplicação, x vezes ax dá ax ao quadrado. X vezes b dá bx ou xb. Okay? Portanto, colocar em evidência é andar ao contrário com a propriedade distributiva. Bom, e isto dá jeito porquê? O colocar em evidência? Porque agora podemos aplicar, principalmente quando está zero deste lado, não é? Aliás, o que eu vou fazer agora só posso fazê-lo se tiver aqui zero. Que é o seguinte: quando um produto de duas coisas, que é o que nós aqui temos, dá zero, uma coisa tem que acontecer obrigatoriamente. Uma delas tem que ser zero. Ou o x é zero, ou o que está aqui dentro de parênteses é zero. Ou então são as duas zero. Ok? É exatamente isso que vamos escrever. X igual a zero, ou
ax mais b igual a 0, ok? Bom, e o que é que acontece? X igual a 0, está resolvido. Ou, e agora resolvemos esta equação do primeiro grau em ordem a x. Então o b vai para o outro lado e fica negativo, e o a depois passa a dividir, ok? Operação inversa. Bom, a esta regra que eu aqui apliquei chama-se lei do anulamento do produto. Reparem, anulamento, porque está aqui 0, do produto. Sempre que um produto dá 0, um dos fatores tem que ser 0, ou então são os dois, ok? E reparem, isto é um método relativamente rápido, a equação assim está resolvida, e portanto se forem incompletas deste tipo, resolves por este processo. Depois, se forem incompletas deste tipo, vai haver aqui também um processo próprio, ax ao quadrado mais c igual a 0. E como é que vamos então resolver isto? Ax ao quadrado, bom, estas aqui, reparem, não posso colocar nada em evidência, não é? Então, mas como só tenho um termo com x, vou isolar o meu x. Vou fazer o que faço nas equações desde que as aprendi, mesmo as do primeiro grau. Passar o x, o que tem x para um lado, e o que não tem para o outro. Como só temos um termo com x, ok? Então, ficamos aqui com ax, agora este está a multiplicar, vai para o outro membro, passa a dividir, menos c sobre a. E repara que se aqui o que está deste lado era um número negativo, neste caso não sabemos se é negativo, está aqui este menos, mas dependendo do C ou do A, se forem números negativos, isto iria ficar mais, por exemplo, não é? Mas se obtivermos aqui um número negativo, é logo impossível. Um número ao quadrado não pode ser negativo, ok? E paramos por aí. Não tem solução. Neste caso, se for positivo, vamos tirar o quadrado, aplicando a função inversa do quadrado, que é a raiz quadrada, ok? Menos C sobre A. E está então aqui duas soluções. Ficamos então com x igual a raiz de menos c sobre a, ou x igual a menos raiz de menos c sobre a. Ok? Duas soluções. E pronto, resolver equações de segundo grau é assim, há estas três maneiras. Vamos agora ver uma coisa importante, que é o número de soluções de uma equação do segundo grau. Quantas soluções tem? É uma coisa que podemos saber, porque há aqui digamos, um fator importante, o que está dentro da forma resolvente, dentro da raiz, chama-se delta. Deixa-me só aqui escrever, peço desculpa. Ora, então, nós temos uma equação de segundo grau, completa, como aqui está, e eu vou escrever aqui a forma resolvente para nós analisarmos aqui uma situação. Menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Portanto, foi esta forma que escrevi lá atrás, a forma resolvente. Esta forma permite então resolver equações deste tipo. Okay? E há aqui dentro da raiz o b ao quadrado menos 4ac. É muito importante porque chama-se delta, vamos lhe chamar delta, representar assim pelo delta. E é muito importante porque nos dá, sem resolver a equação, nos dá o número de soluções que ela tem. Pode não ter nenhuma solução, pode ter uma ou pode ter duas, uma equação no segundo grau. E nós, ao estudar aqui o delta, não necessitamos de resolver a equação para saber quantas soluções tem. Vamos analisar. Imagina que este delta nos dá negativo. Tu fazes aqui as contas, isto serão números, não é? O b, o a e o c. Vamos fazer o b ao quadrado menos 4ac, vês que número te dá. Deu-te negativo. O que é que vai acontecer? Dentro da raiz vai aparecer um número negativo, não é? Ou seja, isto é impossível. Não tem soluções. Portanto, se o delta te der negativo, tu nem te metes a resolver a equação. Dizes logo, não tem soluções, para que é que vou estar a resolver, não é? Portanto, há aqui uma maneira de sabermos se tem solução ou não, fazendo o delta rapidamente. E depois, se tiver, não perdes tempo, porque se tiver, tu vais precisar de o fazer e vais, portanto, já fica o trabalho feito. Depois, se o delta, imagina que te dá 0. Se dá 0, o que é que vais obter aqui dentro da raiz? Vais obter 0. Raiz de 0 dá 0. Ou seja, aqui vamos ficar com menos b mais ou menos 0. E menos b mais 0 é igual a menos b menos 0, não é? E portanto vamos obter só uma solução, porque vai dar menos b sobre 2a. Mais 0 menos 0, ficamos na mesma. Portanto, se der 0 o delta, quer dizer que ela tem só uma solução. Tem uma solução, ou raiz, ok? As soluções aqui também se chamam raízes, se ouvis falar, tem duas raízes, tem uma raiz, não tem raízes. São as soluções, ok? E depois, por fim, pode dar positivo. Pode dar maior que 0, não é? E se der maior que 0, o que é que vai acontecer? Vamos ficar aqui com um número. Raiz de um número maior que 0 dá um número. Então ficamos com menos b mais esse número, menos b menos esse número. Vai dar coisas diferentes. Vamos ter então duas soluções, ok?
Este mais ou menos vai transformar isto em duas soluções. Nós vamos pôr um ou, não é? Um ou, menos b mais este número, ou menos b menos este número. Então, se for positivo, vai ter duas soluções. Ok? Pronto, está feito aqui um resumo de duas coisas importantes então das equações de segundo grau. No primeiro slide como se resolvem e agora aqui o número de soluções. Vou agora então resolver as duas equações. Ok? Que segundo o que acabei de ver não serão difíceis, não vais ter dificuldade em perceber isto certamente. Então repara, uma equação que tu enviaste foi esta: 2x ao quadrado mais 4x igual a 0. E o trabalho que tu pretendias para casa, o TPC, era resolver esta equação sem utilizar a forma resolvente. Porque utilizando a forma resolvente também dá, ok? Mas sem utilizar. Então temos que ver, é incompleta de que tipo? É incompleta daquele tipo em que temos dois termos com x. Então colocamos em evidência. E o que é que sobra ali no primeiro termo? Sobra 2x, mais, no segundo sobra 4, igual a 0. E agora aplicamos então a lei do anulamento do produto. Quando temos um produto igual a 0, o que é que tem que acontecer? O x é igual a 0, ou o 2x mais 4 é igual a 0. Porque se o x não for 0, e o 2x mais 4 também não for 0, então o produto disto nunca podia dar 0, ok? Esta lei faz todo o sentido. Então ficamos com x igual a 0, ou 2x igual a menos 4, passa para outro membro de troca de sinal, não é? X igual a 0, ou x igual, agora o 2 vai passar para a operação inversa, fica a dividir, menos 4 a dividir por 2 dá menos 2. E temos então aqui a solução, vai dar menos 2, 0. Resolvendo a outra equação que tu colocaste, que eu vou aqui escrever, é menos 5x ao quadrado mais 10 igual a 0. Bom, esta é a outra, são os outros tipos sem a forma resolvente também, não é? Então temos um termo com x sozinho, o que é que vamos fazer? Vamos isolar no primeiro membro. E depois vamos resolver em ordem a x. Agora vou multiplicar aqui tudo por menos 1. Não é? E agora, o que é que faço? O 5 passa a dividir, e repara que 10 a dividir por 5 vai dar 2, ok? Então agora tiramos o quadrado aplicando a função inversa do quadrado, que é a raiz quadrada de 2, e ficamos com x igual a raiz de 2, ou x igual a menos raiz de 2. Certo? Temos então aqui duas soluções, e as soluções são então menos raiz de 2, raiz de 2. Ok? Pronto, alguma dúvida sobre este vídeo? Se não ficou claro, eu penso que estará claro, mas podes colocar à vontade que não te será descontado mais nada, ok? Então vá, um abraço, até à próxima.